Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um podcast aqui no nosso programa Medicina com Saúde. É um prazer ter vocês aqui e de antemão já vai deixando aquele like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo. E depois deixe seu comentário aqui. Esse programa ele é voltado para médicos, qualquer especialidade médica, para todo o pessoal da área da saúde e para todo mundo que não é médico também, que são pacientes ou vão ser pacientes. Então, a gente está super empenhado aqui em criar conteúdo, informação de verdade. E para isso eu peço seu like, se inscreva, deixe o sininho de notificação para o canal crescer. Isso ajuda muito aqui a gente a trazer e continuar trazendo informação e novos programas aí para vocês. Muito obrigado. Hoje estou com um colega meu aqui que ele é cirurgião plástico, casca grossa. Ele é cirurgião plástico de cirurgia plástica estética e reparadora. E eu chamei ele aqui para falar sobre como é que está a cirurgia plástica aí atualmente aqui no Brasil e no mundo, na plástica estética e na parte reparadora também. Como ele tem uma expertise muito grande em cirurgia de mama, a gente vai dar um pouco de ênfase nisso. Mas você aí que tem dúvidas sobre outras questões, qualquer outro tipo de cirurgia, pode deixar nos seus comentários também isso aí. E você, colega médico, participa do debate, deixa o seu comentário aqui que a gente responde. Estou aqui com o doutor Alessandro Grossi. Fala, Alessandro. E aí, Sérgio, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença e pelo seu tempo. Queria agradecer aí, Bussard, pela oportunidade, né, de estar vindo aqui falar. Para mim é uma honra, a gente é amigo, trabalha junto e é a primeira vez que eu estou participando no podcast. E achei muito legal o teu projeto, que é, na verdade, trazer essa questão da saúde, né, para a população de modo geral, que é trazer uma medicina verdadeira, onde a gente hoje está vivendo um mundo cheio de questionamentos, muitas informações. Eu acho que isso aqui vai ser bastante útil e cada um falando dentro da sua área, né? Pô, que bom, Alessandro. Chamar de Grossi, tá? Que é assim que eu te chamo lá no hospital, né, no centro cirúrgico. Ô, Grossi, me conta um pouco mais da sua história. Desde o princípio, assim, faz um breve compilado. O que te levou a fazer medicina e depois o que te levou a fazer cirurgia plástica, que é um longo caminho, né? Pois é. A medicina acho que é uma escolha que todo mundo tem, que é sempre a vontade, né, de alguma maneira ajudar um indivíduo próximo, né, atuar ali. Eu sempre gostei de biologia e tal, e acabei escolhendo essa profissão meio que nos 47 do segundo tempo. Até então eu ia fazer outra coisa, e aí me encontrei. Posso saber o que é? Cara, eu ia fazer oceanografia, alguma coisa relacionada à biologia marinha, que eu gosto, né? Mas principalmente na parte da biologia. Fui parar na medicina e me encontrei, assim, achei a profissão, a parte acadêmica muito interessante. Eu estudei numa universidade pública aqui no Rio, na FRJ, e assim, tracei ali a minha formação toda, me dediquei bastante e foi muito bom, né? E aí, durante o curso médico, a gente acaba tendo algumas vertentes da medicina que você tem que escolher. E eu sempre gostei da parte cirúrgica, nunca pensei em fazer cirurgia plástica, não conhecia a especialidade, não era uma coisa familiar. Isso eu estou falando lá de 2000 e alguma coisa, 2002, quando eu me formei. E aí, por não saber muito o que fazer, fui primeiro, como todo mundo, fazer cirurgia geral, que é a parte inicial de todos nós, né? A gente faz a formação em cirurgia geral por 2 a 3 anos, para depois escolher a especialidade. Lá na residência do Fundão, eu comecei a gostar muito da cirurgia mais artesanal, aberta, onde a gente, né, suturava. E naquela época estava começando a desenvolver muito a videocirurgia, a cirurgia. Sim. Já tinha alguma coisa de cirurgia robótica e tal, mas eu achava aquela coisa muito tecnológica, me dava um pouco de aversão. Gostava mais Você queria um pouco mais de botar a mão na massa, exatamente. E artesanal. Artesanal. E aí fiquei amigo de uns residentes lá no Fundão, e até que eu caí de paraquedas no centro cirúrgico. Não era uma especialidade que a gente rodava, para fazer num dia que um amigo estava operando e vi uma cirurgia reconstrutora da mama. Por acaso eu comecei sem querer vendo um TRAN, que é uma técnica de reconstrução de mama que se fazia muito naquela época. E aí eu fiquei apaixonado, né? Principalmente pela possibilidade de... É meio clichê falar isso, mas é real, de você devolver o corpo do indivíduo, né? Fazer uma engenharia do corpo e uma cirurgia artesanal demais, onde tem uma parte técnica, mas tem uma parte intuitiva do cirurgião. Tem uma parte artística um pouco também, né? De certo modo. Cada um imprime a sua maneira de fazer, né? Eu acho que o diferencial da cirurgia plástica é muito isso.
Né? A técnica se aprende lendo livro. Você adapta muito de acordo com a sua intuição. Exatamente. E eu tive bons professores que tinham muito essa parte intuitiva, né? Então, acabei escolhendo essa profissão também, ali no finalzinho da residência de geral. Também fiquei dentro da universidade. Aí lá eu fiz 3 anos de residência em cirurgia plástica. Aonde você fez de residência de cirurgia plástica? Aonde eu fiz? Fiz no Fundão. Fiz tudo no FRJ. Eu fiz faculdade de medicina, cirurgia geral e plástica. E eu busquei a FRJ porque eu gostava muito da parte reparadora. Eu sabia que se eu fizesse pouco esforço, eu seria mais um cirurgião estético do Rio de Janeiro. Certo. E lá tinha essa pegada de fazer um pouco estética, reparadora, e acabei caindo lá. Fiz a minha formação toda, acho que foi uma excelente época. Peguei um hospital com problema, mas a gente conseguiu operar. E no final da minha residência, terminando o meu R3, já trabalhando com professores aqui no Rio de Janeiro, já era auxiliar de um cirurgião famoso aqui, eu acabei ainda optando por fazer mais uma complementação de cirurgia reparadora no INCA. Maravilha, e aí, hein? Eu fui fazer microcirurgia no INCA, então totalizei 6 anos de residência. Foi bem demorado, já estava casado na época, era uma vida sacrificante, mas isso me abriu muito assim pela versatilidade e pela oportunidade de conhecer uma outra instituição, né? Foi muito bom. O INCA também é maravilhoso, né? A gente sabe. Então, para quem não sabe, o INCA aqui no Rio de Janeiro é o Instituto do Câncer, né? Então, é referência no Brasil todo, né, Alessandro? Sim. A gente fazia cirurgia plástica, dava muito. A gente trabalhava muito em conjunto com a cirurgia de cabeça e pescoço, com a parte da mastologia. E aí as coisas começaram a se trilhar, né? Eu comecei a ver que ali havia um nicho de mercado para fazer esse tipo de cirurgia. Eu percebia que grande parte dos meus colegas estavam interessados só na cirurgia estética. Era aquela vida comum, que é fazer residência e botar um consultório e começar a operar prótese silicone e lipoaspiração. Eu falei, vou tentar agregar algo mais, e tecnicamente você ganha muito com a cirurgia reparadora. Sim. Eu acho que o cirurgião fica mais completo. Ainda mais que a gente fazia microcirurgia, que são transplantes de tecido. Sim. Então foi bom por isso. E aí a coisa acabou acontecendo. E se eu pensasse antes, eu nunca teria escolhido esse caminho. Sem querer, ele meio que caiu na minha mão. Ele te escolheu. Pois é, mais ou menos isso. Isso aí. Bom, maravilha. Dito isso, então, bela história, hein? É uma história minha, né? A gente bela história. Tem orgulho da sua vida, né? E aí, Alessandro, então, eu vou te propor aqui uma coisa. Eu sei que você faz todo tipo de cirurgia, tanto de grande parte das reparadoras, até microcirurgia você faz, está habilitado a fazer, faz as estéticas todas, como todos fizeram residência aí nessa época, nossa época, né? Uhum. Mas geralmente a gente acaba enveredando para um lugar que a gente começa a mexer mais, né? Por circunstâncias da vida. Sim. Ou por opção. E eu sei que você faz muita cirurgia da mama, que envolve a parte reparadora e estética. Vamos falar um pouco da parte da reconstrução de mama, até porque no nosso último podcast eu trouxe aqui a doutora Mônica Travassos, que é mastologista. Então nós fomos até o ponto em que ela falou do diagnóstico, dos tratamentos clínicos, das evoluções, do prognóstico, de estatística e tal. E aí vamos falar agora da parte do que eu chamo de brinco, né, de corte e costura, que é a parte da cirurgia da reconstrução de mama. Fale um pouco, até não só para médicos, mas para não médicos também, para o pessoal entender qual é a perspectiva atual da reconstrução de mama e um pouco da sua rotina e de como é feita atualmente, incluindo as tecnologias mais modernas. Fica à vontade, fala o que você achar aí. Aí, dando continuidade, fui trabalhar, caí no mercado e tinha ali habilitação para trabalhar com qualquer tipo de cirurgia, e eu comecei a ser procurado para fazer a cirurgia reconstrutora da mama. E aí acabou que alguns colegas começaram a me indicar para fazer cirurgia reconstrutora da mama, e comecei a entender o que é a cirurgia reconstrutora da mama, né? A cirurgia reconstrutora da mama ela é uma subespecialidade da cirurgia da mama, que atua para o tratamento para as reconstruções de mama pós-câncer. Tá? Então, assim, esse tipo de cirurgia ele foi crescendo ao longo dos anos, graças às tecnologias de reconstrução que a gente vem tendo. Na verdade, as bases da cirurgia plástica que nós aprendemos são os retalhos e os enxertos, né? Então, assim, tecnicamente, essas cirurgias foram se tornando mais versáteis, maiores, e começaram a ser feitas assim, em pacientes que tiravam a mama
que ficavam mastectomizadas, só que inicialmente naquela fase tardia. Então a mulher fazia lá a sua mastectomia, ficava convivendo lá com aquela que a gente chama de amastia, que é quando a paciente não tem mama nenhuma, e ela procurava o cirurgião plástico depois para fazer a reconstrução, para tentar reconstruir a mama, botar uma prótese, alguma coisa do tipo. Desculpa, isso mais ou menos era na época de 2000 e... Isso a gente está falando lá atrás, né? Lá nos primórdios da cirurgia, na década de 80. Né? Historicamente, a cirurgia plástica da mama reconstrutora começa ali, nos anos 70, 80, quando os primeiros retalhos, que são as técnicas iniciais descritas, são descritos. Né? O retalho de reto abdominal, logo depois, na década de 90, o retalho de grande dorsal, onde os cirurgiões começavam a usar esses retalhos para devolver o formato da mama da paciente. Lá nos primórdios, não tinha nem prótese, a gente fazia retalho, né, usando a barriga, a pele da parede abdominal, e você reconstruía ali aquela mama com a pele e um pouco da gordura subcutânea. Certo. Com o passar do tempo, a popularização dos implantes, a maior conhecimento e principalmente com a divulgação, né, a percepção do câncer de mama e do tratamento mais precoce, começou a surgir a cirurgia de reconstrução mamária imediata, que para mim foi um grande avanço, né? Imediata, para o pessoal entender, é no mesmo dia, no mesmo momento do ato da mastectomia. Antes aquela paciente, ela fazia mastectomia e ficava depois com tratamento ali oncológico, sem a mama, e voltava no cirurgião plástico anos depois para começar o processo de reconstrução. Então, e atualmente... A gente chama isso de uma reconstrução de mama tardia. Existem pacientes que não podem fazer a reconstrução de mama imediatamente. Por quê? Vamos só pontuar, Grossi. O paciente que não pode fazer a reconstrução no mesmo momento da retirada do câncer de mama, né? Tem uma indicação dele não fazer naquele momento, fazer meses depois. Sim. É uma coisa que eu gostaria que ficasse bem pontuado para os pacientes. Por que esse paciente pode e, de repente, uma pessoa que ele conhece não pode? Então, basicamente, pela extensão do tumor, ou seja, se ele acomete uma área grande da pele da mama, ou até mesmo a parte interna, a costela e tal, então o cirurgião oncologista ele se preocupa primeiro em tirar, são tumores mais extensos, ou pacientes de muitas que nós chamamos de comorbidade, né? Uma senhora muito idosa, com muita doença, uma doença arterial, doença cardíaca, no qual a cirurgia vai ficar muito extensa. Sim. Só que hoje isso é uma minoria total dos casos. Sim. Existe ainda uma cultura de alguns cirurgiões, mastologistas, de não gostar de fazer a cirurgia imediatamente. Mas isso também vem caindo muito por terra. Como falei, com a divulgação, conhecimento, a mídia e tudo mais sobre o câncer de mama, e principalmente com as leis que permitem às pacientes fazerem a reconstrução, seja no SUS ou seja no setor privado, a gente tem lei hoje que define que o SUS é obrigado a custear, assim como a clínica privada, né, os convênios, os pacientes começaram a solicitar mais essa cirurgia. E aí, a fusão de uma cirurgia de retirada de mama com uma reconstrução imediata foi a cereja do bolo desse processo. Quer dizer, você leva a paciente para o centro cirúrgico, naquele mesmo momento, com duas equipes entrosadas, você faz a retirada da mama e, ao mesmo tempo, você começa a fazer a reconstrução de mama. E aquela paciente já sai dali, daquele momento, com ou a mama montada ou com o escopo de uma mama, onde ela vai se beneficiar muito mais rapidamente do final desse processo de reconstrução. Legal você falar isso, porque é importante, né? A gente sabe que a mama para a mulher tem um significado fálico até, né? Se essa que é a palavra. E também a questão psicológica da paciente. Pô, ficar 6 meses, ou então 1 ano, ou que seja meses sem a mama, ficar naquela ansiedade de realizar a cirurgia ruim. Então, se atualmente é a minoria que não pode fazer uma reconstrução imediata, eu acho que a gente está num bom caminho, né, Alessandro? Sim, com certeza. Lembrando, Sade, que a gente está falando de uma população hoje, que é mais prevalente na população feminina. A gente tem aqui 1 em cada 8 a 9 mulheres vai ter câncer de mama. Os números do INCA esse ano mostraram um aumento significativo. A gente tinha aí uma incidência em torno de 60, 55, 60 mil casos ano. Esse ano foi para 73 mil, se não me engano. E numa percentual da população jovem. Quer dizer, a gente não está falando de uma doença hoje que acomete 80, 60, 70 anos. A gente está falando de uma população de 30, 40 anos.
né, que cada vez mais a gente está tendo esse diagnóstico. Mesmo as pacientes idosas, as mulheres de 60, 70, hoje estão batendo um bolão, você vê, a mulher está lá com a vida dela sexual ativa e tal, então assim, ter um tecido com uma parte do corpo amputada e você conviver com aquilo é muito ruim. Sim. Mas, por outro lado, isso também demanda uma energia, um entrosamento, um conhecimento técnico e também da própria paciente muito grande para que esse processo seja bem sucedido. Porque a gente está falando de uma cirurgia que não é uma cirurgia reparadora, o dano àquele tecido é muito maior e a paciente se submete a tratamentos posteriores, principalmente a radioterapia, que atrapalham muito a nossa reconstrução, né? Se a gente for pontuar aqui os maiores problemas que o cirurgião plástico tem, o meu maior problema no consultório é a reconstrução de mama, que eu coloco um implante ou um expansor e logo depois a paciente vai fazer uma radioterapia. Então é um tratamento ainda muito agressivo, que está mudando muito, eu estou vendo isso. Assim, em 20 anos de prática médica, eu vi isso mudar completamente. As pacientes cada vez mais têm tratamentos personalizados, menos agressivos, a cirurgia diminuiu, mas ainda assim é um tratamento penoso. Sim. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Envolve um mastologista, um oncologista, um radioterapeuta, um cirurgião plástico, uma fisioterapeuta, pelo menos. São os 5 especialistas que atuam nisso. Interessante. E o oncologista clínico, né? Não sei se oncologista clínico. Exatamente. Então, dito isso, que vamos supor, o paciente teve o câncer de mama, vai ter que fazer a mastectomia ou retirada da mama parcialmente ou totalmente, e o cirurgião plástico ele vai para a reconstrução. Sim. No mesmo ato cirúrgico, né? No mesmo momento que o mastologista tira a parte do tumor, o cirurgião plástico vai para reconstruir o tecido que ficou, a mama, enfim. Com isso, então, seria interessante você falar um pouco das técnicas usadas atualmente, enfim, do que você faz com relação à mama, em relação à reconstrução de areola atualmente, né? E como é que é a sua preferência, como que é a sua rotina, para que os pacientes fiquem também sabendo que existem várias técnicas por aí, cada uma tem a sua indicação, né? Então, eu sempre começo essa resposta sua, na verdade, é uma consulta meio de consultório, né? Quando a paciente chega no consultório, a primeira pergunta que tem que fazer para ela é qual o tipo de mastectomia que ela vai fazer, né? Se a gente pegar historicamente, as mastectomias foram se tornando menos agressivas. A primeira mastectomia de Hausen, lá que você tirava o músculo, então ela foi migrando, onde o envelope cutâneo, quer dizer, a pele e a areola, no primeiro momento, se você só retirava aquilo, e a glândula mamária. Hoje a gente está vivendo a era onde as cirurgias são conservadoras, onde você consegue, principalmente com diagnóstico precoce, né, ter esse diagnóstico numa etapa do câncer, onde a mastologista consegue preservar a parte externa da mama, que nada mais é do que a pele e a areola. Mas isso ainda existem muitas indicações de retirada de pele e areola, que a gente chama de mastectomia radical, né? Então a gente tem 2 cenários, uma mastectomia que eu tiro a glândula mamária e uma mastectomia em que eu tiro a glândula mamária e aquela areolazinha, que a gente chama de complexo areolo-papilar, chamado de mastectomia radical, né? Nós vemos cada vez mais os pacientes procurarem para fazer as mastectomias poupadoras de pele, o que é um desafio para o cirurgião. Por quê? Conceitualmente, o paciente imagina que ao tirar somente a glândula e ficar com aquele envelope de pele, né, com a parte externa da mama, com a convexidade da pele, o cirurgião plástico simplesmente vai lá e bota uma prótese. E não é verdade. A gente, às vezes, não consegue botar uma prótese, né? Lembrando que aquela pele e aquela areola são tecidos vivos. Eles fazem parte do órgão, que é a pele, que precisa de uma circulação, de um suporte de vascularização, que nada mais é do que o sangue chegando lá na pele para nutrir as células para elas se tornarem vivas. E o caminho que esse sangue passa para chegar na pele é normalmente por dentro da glândula mamária. Então, se você abre aquela mama e cava e tira ali toda a glândula mamária, onde está o câncer, que o mastologista faz isso, é tirar aquele tecido em bloco, você automaticamente está tirando a circulação sanguínea. E aí tem o risco dessa pele sofrer pela falta de oxigenação, pela falta de circulação, com as complicações inerentes. Então, o nosso desafio é propor cirurgias já sabendo onde o mastologista vai botar a mão, né? Então, se a gente for falar de uma reconstrução onde, por exemplo, eu tiro somente a glândula da minha paciente e tenho como colocar uma prótese,
A técnica habitual, usual, é a colocação de um implante de silicone, né? A gente tem aqui uma prótese. Mostra para o pessoal aqui. Isso aqui é um tipo de implante usual que a gente coloca muitas vezes na reconstrução. Que tipo é esse aí, Alessandro? Esse aqui especificamente é uma prótese anatômica, né? Ela tem um perfil, se você olhar ela de lado, ela mimetiza aqui a mama da mulher, né? Ela tem uma projeção, se o João fala projeção, é o quanto ela vai para frente, maior no polo inferior do que no polo superior. É um implante que eu uso, na maioria dos casos, para reconstruções. Eu uso bastante na cirurgia estética também. Existem indicações que eu gosto, né? Mas na Vamos falar mais para frente isso aí. A gente pode falar. Né? Então, essa prótese é colocada ali e aquela pele, se for possível, é coberta. Né? Muitas vezes a gente consegue melhorar até esteticamente a pele, jogar ela um pouco para cima e tal. Acontece que essa prótese ela não pode ser colocada embaixo da pele. Por quê? A espessura disso aqui é muito fina. Então você vai ter, primeiro, um espaço muito grande onde a prótese pode ficar solta. Lembra que o implante ele não é costurado dentro da gente. Então a prótese ela acaba... Né? Lembra que a mastectomia, a área da mama, ela vai da linha axilar até quase a linha external e quase na clavícula, e sulco mamário. Então, os limites da mama da mulher são muito grandes e muitas vezes maior do que a própria prótese. Né? Então, o ideal é que isso aqui tenha que a gente chama de um pocket, tem uma loja, alguma coisa segurando para que ele fique na posição. Perfeito. O usual, o local usual que a gente faz isso, que já a própria natureza já te dá, é a musculatura que está aqui atrás, que são os músculos que compõem a parede torácica. Né? Principalmente a musculatura peitoral, que é a que a gente usa aqui para abrir o braço, para malhar, e músculos que o cirurgião plástico recruta, né, muitas vezes para esse tipo de cirurgia. Lembrando que, para as pacientes que fazem cirurgia estética da mama e que colocam atrás do músculo, elas usam somente o músculo peitoral, né, que a gente chama de dual plane. Elas botam metade da prótese embaixo desse peitoral. Na cirurgia estética, não. Você recruta o músculo peitoral e o outro músculo, que chama serrátil. E isso, esses músculos, então, são costurados para essa prótese ficar presa ali dentro, e a pele vem por fora envelopando. Então, essa é a cirurgia padrão ouro. Tá? Quando a gente não consegue, né, que essa musculatura se feche adequadamente, seja por uma questão anatômica, seja porque você não tem uma distensibilidade boa do músculo, seja porque o músculo rasgou. Lembra que a musculatura está sendo operada por uma mastologista. Às vezes ela tira ali aquela camadinha. Se tiver acometida, né? Acometimento, ou a própria camada superficial do músculo, eles tiram. Oncologicamente é uma manobra cirúrgica. Então você não consegue fechar totalmente. A gente tem o recurso hoje de usar uma tela, uma espécie de uma telinha que vai ser colocada também unindo a musculatura de um lado ao outro para cobrir. Me fale sobre essa tela. Então, isso aqui é um material relativamente novo. A gente Pessoal, parece um papel, mas não é. Não é papel. Existem. Então, a gente chama de tela, mas isso aqui, na verdade, é uma matriz. É um tecido criado pelo homem, muitas vezes. Algumas vezes ele é de origem animal. Tá? E nos Estados Unidos, fora do Brasil, tem até humano. Né? Aqui a gente não tem esse tipo de material. Na verdade, é um tecido que tem uma certa integridade. Ele é colocado para envelopar a prótese para dar essa estabilidade. Né? Isso aqui foi um grande avanço na área da reconstrução mamária. Acho que ele vai ser estendido futuramente para as cirurgias estéticas também. A gente chama de matriz dérmica. Né? Ele pode ser usado para outras cirurgias, até para cirurgia também do queimado, para cirurgias de reconstrutoras de parte nobre, você pode usar. No caso, essa aqui a gente está usando é uma matriz que eu uso muito, né? Que ela é uma matriz americana, vem para o Brasil, ela é muito boa, ela é feita de um material que vai ser totalmente absorvível, né? Ela é de um fio que a gente dá ponto, é basicamente isso. E aquilo vai ser corroído dentro do corpo. É, né? Animal essa? Não, essa é criada pela engenharia médica. Ela é um produto que não é de origem animal nem origem humana. Ela é de um material que vai ser degradado. Sim, tá? Ela é uma mistura de 2 produtos que são degradados em torno de 6 meses. Tá. Para que a gente use essa matriz, ela tem que ter uma boa... Ela não pode ser molinha, a ponto da prótese ficar solta, e ela tem que ser possível você ancorar nos pontos, né? Onde você sutura ali dentro. Sim, ficar Obviamente, fixo, esse tamanho aqui é um tamanho fora do normal. Sim, tem... A gente vai esculpindo isso dentro da paciente. Tem várias maneiras de você fazer isso. Então, você pega a prótese, esculpe ela aqui em cima e corta ela para se posicionar e amarra ali dentro, reforçando a musculatura. Quer dizer, a matriz dérmica atualmente faz, às vezes, do músculo
caso o músculo não esteja presente. Exatamente. Perfeito. Isso tem 10 anos para cá, 15 anos para cá. É novo, é moderno. Quando a gente começou a fazer isso, as operadoras de saúde nem sonhavam autorizar. Hoje, pelo trabalho, né, de todos nós, insistindo, tentando justificar a importância desse material para os convênios, e também com o custo ficando mais acessível, já está virando uma rotina vários colegas usarem matriz dérmica na cirurgia de colocação de implante. Os planos de saúde, por exemplo, eles cobrem isso aí? Então, em tese, a operadora de saúde ela é obrigada a cobrir a cirurgia reconstrutora da mama e o material utilizado para ela, que a gente chama de OPME, né? Que a prótese é o principal material que a gente utiliza, e agora a gente vem ganhando novos materiais que vão entrando, e cabe a nós transformar essa cultura dos convênios para que autorize esses novos materiais. É uma luta, sempre tem uma briga para que o convênio não quer gastar, e a gente vem tentando fazer até trabalho, documentação, mostrando que a vantagem da utilização da matriz é o menos cirurgias que essa paciente vai precisar no segundo momento. Né? Em vez da gente fazer uma cirurgia e depois fazer um segundo momento para refinar, consertar deslocamento de implante, com a matriz você consegue diminuir isso, e aí cabe a gente documentar isso. Tem estudos que já estão sendo feitos nesse sentido, principalmente com o custo da operadora, que você conseguindo operar menos, é menos custo para ela. Se você fizer uma cirurgia só, é melhor para... É melhor, primeiro, para a paciente, e segundo, o custo do sistema de saúde, que cada vez a gente sabe que é maior, né? Então, essa é uma das técnicas. Sim. A outra opção que a gente tem, que eu trouxe aqui, é a colocação de uma prótese vazia. Então, tá. Então, só para fins didáticos, né, para o pessoal que não é médico ou que é paciente já, né, desse tipo de patologia, o doutor Alessandro Grossi falou aqui sobre a colocação de um implante definitivo. Definitivo. Isso aqui é uma prótese que vai ficar com a paciente. Isso. Silicone. Com possível utilização da matriz dérmica ou não, dependendo de cada caso. Exatamente. Se possível, usar para poder ajustar melhor aquele implante. Então, isso é uma técnica de reconstrução mamária. Isso. Seja tardia, seja imediata. Exatamente. Beleza. Agora fala da outra aí que você vai falar. A outra técnica que a gente tem, que é uma técnica que é feita em 2 etapas. O paciente nunca acha que está fazendo uma reconstrução, mas isso é uma técnica de reconstrução. A gente chama isso de reconstrução imediata tardia, quer dizer, ela é feita no momento da mastectomia, mas vai precisar de um segundo tempo. É a colocação de uma prótese vazia, né? Essa prótese é chamada expansor. É uma técnica usada na verdade, para qualquer expansão de pele humana que você precise, em queimado, em trauma, e no caso da mama, você utiliza de que maneira? Essa prótese, como ela vem vazia, a gente coloca ela e consegue cobrir lá com aquela musculatura que a gente, às vezes, não consegue com a prótese. Ou com escassez de pele Escassez também, de pele também. Mas as indicações são mamas que foram retiradas a pele do lado de fora, diferente daquele técnico que eu falei. Mama onde você precisa de uma prótese grande e a musculatura não está cobrindo, e eu não tenho a possibilidade de usar a matriz. E, principalmente, se aquela mama vai sofrer algum tratamento posterior, como radioterapia. A gente sabe que a combinação da radioterapia na prótese é ruim. Então a gente bota uma prótese temporária, que a gente vai tirar e depois vai botar uma prótese definitiva. E como que funciona essa prótese temporária? Então, o expansor ele é colocado embaixo da musculatura, totalmente coberto pelos 2 músculos da parede torácica. Tá? A paciente vai para casa, é uma cirurgia rápida. Outra vantagem dela também é nas cirurgias bilaterais e nas pacientes idosas. Né? Eu atendi agora uma senhora no consultório de 80 anos, eu não vou fazer uma cirurgia nela de 5 horas, somada mais 3 horas da cirurgia da mastologista. A gente quer um procedimento mais rápido pelo risco. Sim. Então o expansor é uma cirurgia de 1 hora. Você consegue botar ele, fechar a musculatura e aquela pele cobre e acabou. Né? Então essas são as indicações. Radioterapia, cirurgia bilateral, retirada de pele. Ela é colocada atrás do músculo e a gente vê aqui que tem essa espécie desse tamborzinho aqui, que nada mais é do que um ponto onde eu vou introduzir o que está dentro do expansor, que é soro fisiológico. O paciente coloca o expansor, vai para o consultório, vai para casa, tem alta com 24 horas. Com 1 semana ele vai no consultório, a gente tem um localizador dessa válvula, que é um mini ímã, porque isso aqui é de metal. Você localiza na pele em que ponto que está isso dentro do corpo da pessoa e vem com uma agulhazinha daquela pretinha que a gente usa e injeta soro fisiológico. O expansor evoluiu, né? Eu sou da época como eu não segui nessa área específica, o expansor ele ficava numa válvula, né? Então, existem acoplada. 2 tipos de expansores. O de válvula inclusa,
e o expansor que tem um sistema, parece um canudinho, onde a válvula está longe do expansor. Fica subcutânea, né? Existem indicações de cada um. Tá. O outro expansor também funciona muito bom, mas ele tem uma incidência maior de complicação nas minhas mãos. Por isso eu sempre, se possível, eu coloco expansor de válvula inclusa. É até mais rápido da gente fazer a cirurgia. Aí o paciente vai para o consultório, né, periodicamente, sei lá, 15 em 15 dias, uma semana. 15 dias, semanalmente, mensalmente. O médico bota uma agulha, injeta soro fisiológico e vai enchendo essa prótese vazia, certo? Vai enchendo a prótese que está vazia para distender. E a musculatura crescer. A gente lembra que a pele humana ela tem distensibilidade. Sim, igual a grávida, assim, né? A gente não ficava grávida. Uma mulher Só grávida. que você não consegue de uma hora para outra esticar a pele. Aquilo é um processo lento que você vai injetando devagarinho para a pele ir crescendo. Excelente. O objetivo do expansor é criar uma cavidade para, num segundo momento, botar uma prótese. E aí eu posso botar prótese direto, posso botar prótese com gordura, eu posso fazer aquelas lipoaspirações. Com gordura também, você tem injetado gordura? Também, a gordura ela funciona muito bem, porque a gente sabe que na gordura tem célula-tronco e modifica a qualidade daquela pele. Principalmente pele irradiada, em pele com necrose, em pele que teve alguma cicatriz inestética, a gordura melhora a espessura da pele. Então ela é assim, ela é versátil para o cirurgião plástico. Hoje ela entra em quase todas as nossas cirurgias, né? Sim. A gente tem gordura em face, gordura em abdômen, gordura em bumbum e tudo você usa. Então, a gente no segundo momento bota a prótese com gordura, bota a prótese com matriz. Eu tenho um leque enorme de possibilidades. Por isso que eu sou tão empolgado com esse trabalho. Mas é empolgante, né? Você se torna um cirurgião com um arsenal de cirurgia na mão. Sim. E eu acho que isso foi, assim, para mim, tecnicamente, o pulo do gato, para operar a cirurgia estética com mais facilidade até, digamos assim. Com muito mais segurança até, né? Porque você pega o grau de complexidade dessa, maior, entendo eu que seja um pouco maior. Sim. Agora, o Grossi, então, poderia dizer que, assim, o melhor dos mundos seria a reconstrução de mama imediata, com a colocação da prótese definitiva o melhor dos mundos. E talvez matriz dérmica. E uma matriz ali ou não. Esse é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Porém, é importante o paciente entender que cada indivíduo é de um jeito, cada indivíduo tem um tipo de patologia, de doença, e, portanto, cada um vai ter um tratamento específico, né? Então, não dá para ter receita de bolo para todo mundo. Eu sempre digo aos pacientes, para que a gente consiga esse gold standard, esse melhor dos mundos, tem que ter um checklist de um monte de coisas acontecendo para que tudo dê certo. E a primeira, fundamental, é como é a mama dessa paciente. A gente sabe que mamas muito grandes, com muita pele, é difícil você fazer essa cirurgia imediatamente, porque aquela pele é simples, você tem mais pele para sofrer por processo de necrose. Então aquilo já é um divisor de águas, né? Fatores como diabetes, tabagismo, onde aumenta o risco de aterosclerose, de alteração na microcirculação, ou seja, a circulação fica deficiente naquela mama, é outro fator. E assim vai, a própria mastologista tem que ter essa percepção, e aí é importante esse entrosamento, de você saber com quem você está operando, e a pessoa ter essa visão, a mastologista, de que está fazendo uma cirurgia que ela tem que tratar o câncer, mas ela tem que deixar a mama viável para aquela mulher voltar a viver, porque o câncer de mama é curável. É uma doença totalmente curável. E agora eu queria uma opinião sua, até que você falasse para os pacientes, tá? Que é o seguinte: vai ser feita a reconstrução de mama, é uma coisa que está bem sendo estudada, praticada, documentada, está bem moderna hoje em dia. Tranquiliza a população aí, pelo menos brasileira, de que o câncer de mama tem cura e que depois a parte estética vai ser reconstruída, seja no momento da retirada do tumor ou posteriormente, porque tem pacientes que não aceitam ainda isso, porque a mama é realmente, esteticamente, uma coisa muito importante para a mulher, mas tem que tratar a doença primeiro, certo? A pessoa está bem de saúde. Dá uma palavrinha sobre isso aí, que eu tive um caso desse até. É mesmo? Paciente não quis operar. Não, e aí... E eu fiquei muito frustrado, até porque eu falei, mas olha, tem que tratar isso primeiro, mas eu não quero perder a minha estética, mas você não vai perder, você depois tem como reconstruir. Ninguém melhor do que você para dar esse recado aí. Eu acho assim, eu tô há 20 anos disso aí, né? Então eu peguei uma etapa ali que foi nos anos 2000 e pouquinho, quando a gente começou, 2005, 2004, 2005,
E eu vi as campanhas, né, da televisão, as grandes campanhas, principalmente Outubro Rosa, né? Que foi, acho que todos os meses do ano agora tem corzinha, né? Mas o grande barato aí, a gente tem o mérito, não eu, a Sociedade de Mastologia Brasileira, sociedades americanas e europeias, que é a divulgação do câncer de mama para a população. Né, os tabus do câncer, assim, conhecimento da anatomia da mama, o autoexame da mama, a procura para o especialista precoce, né, o ginecologista encaminha logo para o mastologista, que é efetivamente o médico que trata o câncer de mama, e assim, houve uma conscientização muito grande, né, eu acho. Sim. E esse tipo de caso que você apresenta é menor, mas ainda assim existe. Existe o tabu de vou ficar sem a minha mama e tal, e aí cabe a nós médicos explicar isso para o paciente. O câncer de mama que eu vi no consultório é uma doença que acomete realmente um número enorme de mulheres, mas que a gente com diagnóstico precoce, você cura, sabe? Hoje você tem tratamento de quimioterapia, você tem radioterapia, hormonioterapia. Hoje as imunoterapias, que são medicamentos novos aí, relativamente novos, começaram até com melanoma, que a gente opera muito, e câncer de pulmão e tal, eles são assim amplamente utilizados. O conhecimento genético do câncer de mama, e aí eu acho que é o grande eu queria falar, isso era uma coisa que eu queria falar com você. Me fale mais da sua experiência aí com essa novidade, né? Vamos dizer assim. Poderia dizer isso, que é uma coisa mais moderna? Cirurgia do gene, né? Que a gente chama. Exatamente. Né? Isso aí é o futuro, me fala sobre isso aí. Isso aí é um futuro interessante. Que nesse primeiro momento ainda a gente está aprendendo, né? O que é isso que a gente está dizendo? A medicina é uma ciência fantástica, cada vez mais a gente está andando, a gente acha que já sabe tudo e vê que não sabe nada. Não sabe nada. Né? Então, o câncer, de modo geral, se você perguntar qual é a causa do câncer, todos os cânceres é multifatorial. Existe um componente genético e um componente ambiental. Cigarro, aquela coisa toda. Né? E na mama especificamente, por ser uma doença muito prevalente na população e ter muito trabalho, muito estudo, muita indústria procurando medicamento e tal, começaram a fazer pesquisa e ver que determinadas famílias têm ali um câncer muito prevalente na população, né? Mães, irmãs, tias e tal. E aí detectaram inicialmente 2 genes, né? O BRCA, existem outros também, né? A mutação TP53, o Lifraumene, são síndromes genéticas em que esse grupo de famílias tem, que se você descobre esse gene antes de ter o câncer, você consegue de certo modo, prevenir esse câncer retirando o tecido. É possível, então, mapear essas pessoas? Pois é, isso teve um grande boom disso aí, a grande, digamos assim, embaixadora disso aí foi a Angelina Jolie ali. Se a gente lembrar, ali nos anos 2000 e alguma coisa, ela teve peito, literalmente, para falar que tinha uma mutação. Teve peito, né? Literalmente. E orientou, porque até então ali é um divisor de águas, e ninguém falava muito disso. Isso era uma coisa meio obscura, tinha ali a história dos genes e a população não tinha conhecimento. Graças a ela, a população começou a ter conhecimento de que, minha família tem câncer demais. Doutor, me pede esse exame aí de rastreio do câncer para ver se eu tenho essa mutação. Porque se eu tiver a mutação, eu tenho como tirar a minha mama preventivamente. Isso, né? Certo. Então você, por exemplo, uma pergunta aqui. Foi visto e foi constatado que o paciente tem essa mutação. É indicada a mastectomia, a retirada das mamas? Então, essa é uma pergunta. Eu sei que é uma pergunta que envolve vários fatores, né? A gente, só para você entender, de lá para cá, uma gama enorme de genes começaram a aparecer. Começamos a ter conhecimento desses genes. Hoje você tem até um banco de gene, onde pacientes com o que a gente chama de variantes indeterminadas entram nesses bancos de genes para futuramente saber se são novos genes que vão sendo descobertos e que realmente tem potencial de causar câncer de mama. Né? Os clássicos são os BRCA 1 e 2, né? Outros também. Então BRCA 1 e 2. Okay. Exatamente. Eu tenho outras síndromes também, né? Mas esses são os principais. E assim... E a gente tem percebido cada vez mais, mesmo em pacientes que têm até uma história familiar pequena e tal, a presença de algum gene mutante. E aí o que aconteceu? As sociedades médicas começaram a ser cobradas pela população e a gente começou a testar populações. É óbvio que existem indicações para você testar, que estão aumentando. Então, você não vai testar na população geral, porque a prevalência desses genes na população ainda é baixa, não é para todo mundo ficar assustado.
é muito baixo. Na população com câncer, também não é a maioria, mas a gente vem conhecendo novos genes e vem estendendo a indicação da busca por essas mutações. Perfeito. É como se você descobrisse a cada ano mais um genezinho novo. Só uma, e você uma amplia o leque. Dos genes BRCA, como entender se a pessoa vai ter ou não o câncer de mama. Isso serve para homem também? Então, sim, serve para homem também. Existem mutações documentadas. Eu não sou urologista, mas eu acho que tem alguma relação com câncer de próstata também. E o BRCA2, ele não tem só relação com mama. Tem câncer de pâncreas, tireoide. O problema, Bussard, é que assim, a gente está numa etapa do tratamento médico, historicamente médico, que você oferece a testagem genética, mas você não sabe exatamente se aquele gene vai 100% se comportar daquela maneira, que a gente chama de penetrância, ou seja, se ela ter o gene, ela tem, mas será que aquele gene vai expressar a proteína gênica e vai causar doença? A gente não sabe isso ainda. Né? A gente tem uma incidência, uma probabilidade muito alta de aumento, por isso você indica. E o principal, tem órgãos que você não tem como tirar, né? Você não vai tirar o pâncreas, né? Então, mas você pode fazer um acompanhamento mais precoce. É disso que eu queria falar. A paciente que foi detectado isso, ela precisa se movimentar um pouco mais. Ficar esperta, existe um né? fator emocional grande, tem que ser considerado. Sim. Tem gente que não quer saber, né? Saber que tem um gene e que vai ter que viver procurando se vai ter câncer ou não. Mas, sem dúvida nenhuma, que a gente sabe que o divisor de águas na história da oncologia é o diagnóstico precoce. Agora, só para te interromper, até que começou a aparecer medicações que atuam nos genes também. Então a gente tem hoje medicamento, né, os inibidores da PARP são um grupo de medicamentos que você atua nos mutantes BRCA, que eles têm uma melhora do prognóstico, segura ali a recidiva. Medicações via oral? Medicações injetáveis, algumas acho que são via oral. Eu não sei, isso é mais com oncologia, mas a maioria é venosa, né? Tá, para você tentar eliminar esse... Não, na PARP é a medicação oral, comprimido. Tá, para você eliminar esse gene? Não é para você eliminar, é para você segurar o produto da transcrição gênica. E aí você consegue controlar. Então, assim, aquele temor que a gente tinha de, vou descobrir, mas eu não sei o que fazer. A medicina andando aí. A gente já tem medicamento entrando. Isso é fantástico, cara. É sensacional, beira ficção científica, mas eu sei que não é. E a atriz em questão, ela tinha detectado esses genes? Ela tinha uma mutação, se não me engano, uma BRCA. Angelina Jolie, né? Angelina Jolie. Ela fez uma mastectomia preventiva. Então, como é que é a cirurgia para nós nesse caso? O paciente chega, eu tenho várias, inclusive uma que eu atendi hoje, que nós fizemos uma mastectomia redutora de risco, chama. É uma cirurgia que o mastologista ele fica numa sinuca de bico, porque se ele tira 100% da mama, tem todos aqueles riscos de necrose e tal, e a mulher perde a mama. E se ele deixa um pouco de glândula mamária, tem o risco do câncer chegar ali naquele resíduo de glândula. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente consegue reduzir mais de 90%. Então, se a gente tem um paciente com risco que sai da população X e vai para 80%, 90%, e você tira 90% da mama, você devolve ele um risco, às vezes, igual da população, né? Então, essa é a grande dificuldade. E essas pacientes procuram a gente. O problema é quando fazer? E aí, respondendo a tua pergunta, né? Por exemplo, a paciente que eu atendi hoje, 27 anos, não tem filhos, mãe com câncer, ela teve câncer de mama, ela descobriu a mutação e a filha fez o teste genético. Tinha mutação, descobriu com 26 anos. E aí? Aí é uma decisão que você envolve conversar com ela, botar na mesa. Ela vai perder, com certeza, a chance de amamentar uma criança, mas ela vai ter um filho, né? Ela vai tirar a mama e vai conseguir ter uma prole ali. Eu acho que também no início vai ser uma decisão do próprio paciente, né? Exatamente. Tem pessoa que vai querer, como a Angelina Jolie, a atriz, a Angelina Jolie quis fazer isso para se livrar logo da doença, e como vai ter algumas mulheres que vão querer fazer também. Pois é. Entendeu? Pois é. A prevenção é isso aí. E a gente... É aquela história, a gente está trocando o pneu com o carro andando, né, cara? Todo mundo aprendendo aqui. Isso é novo, cada hora está mudando, e com a velocidade que as coisas estão na humanidade, você vai ficando embaralhado. E cada hora mais demanda, mais demanda. A nossa grande dificuldade agora ainda é, junto ao SUS e aos operadores de saúde, ofertar esse teste genético para a maior parte da população. Principalmente no momento que a mulher tem o diagnóstico do câncer de mama, onde ela tem a dúvida. Doutor, eu tiro a minha outra mama ou não? Certo. Só faço a minha simetrização. O cenário ideal é já ter um teste genético antes para poder definir se faz uma mastectomia dupla já, entendeu? Perfeito. Isso aí é outro futuro, quer dizer, é a celeridade desse processo todo de tratamento. Sim. A gente vai chegar lá. Vai chegar, com certeza.
Bom, sensacional, Alessandro. Bom, o doutor Alessandro aqui deu uma bela explicação sobre reconstrução de mama e as coisas mais modernas que nós dispomos aí atualmente, sobre as coisas que estão sendo descobertas também. Achei muito, muito interessante aqui a explicação dele. Você que é médico, queira complementar qualquer coisa que ele falou, fica à vontade. É até bom que você deixe aí nos seus comentários para agregar aqui o nosso programa. E você que está com dúvida, e é paciente ou não é paciente, também deixa nos comentários aí, para que a gente possa responder você. Vai ser muito importante para a gente ler todos os comentários, tá? E queria aproveitar também e deixar aqui no link da descrição, o Instagram do Dr. Alessandro é @dr.alessandrogrossi. Vai estar aqui no link. E para quem quiser falar com ele também, sigam ele lá no Instagram dele, tá? Porque ele é um excelente cirurgião e pessoa incrível também. Então, sigam o Dr. Alessandro lá e vai estar aqui no link da descrição todos os dados dele aí para vocês o acompanharem. Well, Alessandro, a gente pode ficar aqui, acho que 3 dias, né? O dia inteiro falando, conversando muito, mas vamos tentar aqui dar uma sintetizada numa coisa que eu acho muito importante, que não pode passar batido, principalmente com a sua presença aqui, que eu gostaria muito de saber. Vamos falar um pouquinho da cirurgia estética da mama? Cirurgia da mama estética, beleza. Vamos lá? Vamos começar com um implante simples de silicone. Fala aí o que você acha, como é que está hoje em dia isso aí, que teoricamente é uma cirurgia simples e tudo mais, mas tem suas complicações, tem suas indicações e contraindicações. O que você acha e como é que é a sua rotina? A cirurgia estética da mama é a outra vertente disso que a gente faz, né? Talvez a cirurgia mais procurada que eu tenho no consultório e acho que uma grande parte dos cirurgiões aqui no Rio de Janeiro ainda tem. Seja a cirurgia de aumento mamário, que a gente divide assim, cirurgia de aumento mamário, onde os implantes, as próteses são né, os principais atores nessa história, e a cirurgia de redução de mama, onde a gente tem aquelas mamoplastias que a gente operava na residência, mama muito grande, né? O professor Pitangui descreveu bem a técnica dele, Liaci Ribeiro também, você faz a retirada da pele e a acomodação do implante. Eu peguei uma etapa depois da minha formação onde era muito comum botar prótese, era a cirurgia disparada que mais a gente fazia, né? Era aquela menina que chegava no consultório com a que a gente chama de hipoplasia, que é a mama pequenininha, onde o cirurgião plástico fazia um buraquinho ali, uma incisãozinha, normalmente no sulco mamário, e botava a prótese de silicone. Essa cirurgia é o, digamos assim, o mamão com açúcar do consultório, né? Todo mundo quer. É uma cirurgia rápida, simples, e normalmente o resultado é espetacular. E aí você usa que tipo de silicone para essa cirurgia? O que eu acho que a gente tem que eu sempre me preocupo é com o material que a gente está colocando. Qual é a prótese, qual a empresa que você está trabalhando, que você está usando para colocar. Eu peguei a época ainda onde a gente tinha uns implantes chineses e teve até uma prótese francesa que deu muito problema no Brasil nos anos 2010, você lembra? A PIP, né? Foi uma prótese que saiu do mercado. Então a gente tem que ter essa referência, esse lastro do material que você está usando, que você é responsável pelo que você está indicando para o teu paciente. Então eu uso alguns implantes aqui no Rio de Janeiro, que eu assim, tenho conhecimento, há anos esses implantes estão aí, muito antes até de eu fazer cirurgia plástica, né? E geralmente a gente coloca implante, depende do tipo de situação que você está preparando. Os pacientes têm essa dúvida, me perguntam muito até em rede social, no Instagram, você vai botar prótese projeção alta, super alta, redonda, textura lisa, texturizada? Então, não tem uma resposta precisa. Na verdade, cada caso é um caso. Perfeito. Você pode usar o implante. O implante basicamente é dividido de acordo com o formato dele, que pode ser um formato, aqui a gente tem um redondo, tá vendo? Ele é uma prótese totalmente, uma hemisfera, né? A projeção, lembra da projeção? Ela está no centro do implante, diferente do anatômico. E tem um outro implante, que tem uma empresa só que tem aqui no Rio de Janeiro, que é o implante cônico, que ele tem uma projeção muito alta. Ele tem algumas indicações. É o cônico. É o cônico, Isso. Então, basicamente, são esses três formatos. E cada formato varia de acordo com o grau de projeção, onde a gente pode ter o implante baixinho, médio, alto ou extra alto. Então, essa é a classificação. Visto isto, a gente tem um leque enorme de possibilidades na nossa tabela de prótese para adequar para paciente. Certo. Então, o que eu sempre digo, ter uma forma montada, você está utilizando o material que você tem. Você tem que ver caso a caso. Existem pacientes, por exemplo,
que tem falta de projeção no polo inferior da mama, né? Aquelas mamas chamadas mamas tuberosas. A mama ela não tem projeção embaixo. Então, é muito bom você usar um implante, por exemplo, anatômico, que ele ganha Perfeito. ali embaixo. Né? Sensacional. Existem pacientes que têm uma mama que tem uma base muito estreita, que você consegue, às vezes, com uma prótese de projeção mais alta, você consegue dar um volume bom para ela, porque senão, se você botar uma prótese de projeção baixa, você não preenche aquilo ali. Né? E isso no cenário de uma cirurgia simples. E ainda tem a cobertura dos implantes, que vai variar também do comportamento desse implante dentro da paciente. Perfeito. Mas eu gostaria de pegar esse gatilho para falar uma coisa muito interessante, que aí os pacientes vão gostar. Muitos pacientes, às vezes, chegam no consultório dos médicos, né, dos cirurgiões, no caso, já dizendo que querem um determinado tamanho de silicone e um tipo de prótese e o local a ser colocado, acima do músculo ou abaixo do músculo, porque a amiga dela fez isso, fez aquilo. É muito importante esclarecer para os pacientes que cada caso é um caso, cada grau de expectativa é de um jeito. Tem gente que quer um peito grande para botar uma blusa decotada e tem gente que quer uma coisa que não vai aparecer tanto. Então, é importante a gente pontuar um pouco isso aí. Cada paciente é de um jeito e cada indicação, cada tipo de mama, né, de genética, de indivíduo, de biotipo, também tem uma indicação. Então, você mescla muito isso, Alessandro, entre botar acima do músculo, abaixo do músculo, o tipo de prótese, depende de cada caso, não tem um padrão. Não, tem um padrão. Na verdade, eu acho que eu tenho que brincar com as minhas variáveis que tem no mercado. Certo. E com o corpo da minha paciente. Agora, a paciente tem que entender que é uma decisão do especialista. Ela participa muito disso, ela tem que participar, principalmente mostrando o resultado final, que ela é objetiva. Agora, atrapalha muito o cirurgião, e isso aí é verdade, todo mundo sabe. Nisso que eu estou querendo chegar, nesse ponto. A paciente que chega dizendo, olha, doutor, eu quero a minha amiga, então você tem uma menina de 1,50 m e uma de 1,70 m. A minha amiga de 1,70 m, eu estou para 350 ml, eu quero igual dela. É óbvio que não são dois corpos completamente distintos. Primeiro, altura da paciente, tamanho do tórax, como é esse tórax, como é a glândula mamária, como é a pele. Então, não dá para você. Isso não é um menu de restaurante que você escolhe e chega para o teu médico e pede para ele botar aquilo ali. É óbvio que a gente tem ali a possibilidade de negociar muitas coisas. Sim. Que elas trazem. Hoje melhorou muita informação. A paciente tem uma percepção maior, mas tem muita fake news, muita informação errada, muita informação que ela te atrapalha. Ela, na verdade, está vendo ali um negócio, às vezes, do próprio Instagram, do outro, da colega e tal, e te induz a fazer a coisa errada nela. Eu arriscaria dizer o seguinte: você que é paciente e vai botar um silicone, você procurou o médico por indicação, ou por qualquer outro motivo. Se você escolheu esse médico, diz para ele o que você deseja de uma forma sem ser técnica, de uma forma, eu quero um peito grande, eu quero um peito médio, eu quero que apareça no biquíni, eu não quero, e deixa por conta a escolha dele do número, de quantos ml vão ser, do tipo de silicone e do local, se vai ser em cima ou abaixo do músculo, porque isso atrapalha no diagnóstico, né? Então confia no médico. A gente vai entrar mais para frente nesse assunto. Eu vou te perguntar do que hoje em dia as redes sociais estão ajudando e atrapalhando nesse sentido. Mas vamos deixar mais para frente. Beleza. Um implante simples de silicone é isso aí. Pode fazer também, eu gostaria de acrescentar que pode ser inserido pela areola, né? A prótese simples você pode botar pelo sulco mamário, que é a incisão tradicional. Sim. Pela areola, quando você tem ali um espaço grande, e até pela axila. Já foi usado assim no passado, mas é uma cirurgia muito trabalhosa. Para nós, é uma cirurgia que você pode fazer em meia hora, você transforma numa cirurgia mais longa. Né? Tem que usar faixinha depois para baixar a mama, e às vezes usar vídeo para descolar aquele tecido, porque você tem que ir daqui, descola até aqui. Então, eu cheguei a fazer alguns casos, tinha uma experiência. Eu vou usar dar uma opinião também. Também, em alguns casos, ficava uma cicatriz na axila. Na axila, né? A gente está no Rio de Janeiro, a mulher vai para a praia, de biquíni, deita no biquíni, levanta o braço, tem um corte na axila. É muito mais bonitinho, cicatriz escondida. Inframamário, eu acho que não tem erro, né? A cirurgia você complica o fácil. Inframamário é cirurgia de uma hora e meia. Complicando a cirurgia que é fácil. Né? Mas eu acho que você falou é o ponto. É assim, a gente não pode esquecer que o nosso grande dilema, né, como cirurgião plástico, é sempre manter que a gente é médico, cara. A gente tem que buscar
os princípios da medicina, que é a confiança médico-paciente, a relação médico-paciente. Então, se a paciente me procura para botar um implante nela, não é porque eu sou isso ou aquilo, ela me procura porque ela acredita no que eu faço. Sim, então, sim. por que não acreditar no cirurgião, né? Você é um cara que tem um monte de tempo, um monte de paciente já operou, faz rinoplastia como ninguém. Cara, eu vou deixar você me dizer, ó, cara, faz isso, é melhor fazer isso. Óbvio que negociado, nada é imposto, mas eu acho que você tem que conversar. Existem várias indicações também. Você pode botar, como eu falei, os implantes são variados, a cobertura dos implantes é variada e o local onde esses implantes vão ficar. Né? E aí, de novo, cada cirurgião tem a sua rotina. Longe de mim dizer que o certo é o que eu faço e o doutor fulano faz errado. Não tem isso. Todo mundo faz o que acha que aprendeu e tem a sua receitinha de bolo. A minha rotina normalmente é botar um implante simples pelo sulco, eu boto 90% dos casos atrás da glândula mamária. Acima do músculo. Acima do músculo. Perfeito. Ou levanta aquela fáscia, que a gente chama de subfacial, sim. descola ali, desnuda o músculo, porque o implante fica mais preso. Mas essa fáscia nem todo paciente tem tão bem assim, é uma coisa meio questionável. E para os casos onde a mulher é muito magra, ela tem uma chamada hipoplasia severa, a gente tem assim, quando a gente pega a mama, aperta, é pequenininho. Púbere, né? É púbere, uma mama púbere, com aquela areola pequena. Eu uso os implantes submuscular. Gosto muito, principalmente da reparadora, acho que dá uma boa cobertura, mas eu acho que também é uma cirurgia que tem alguns problemas. Principalmente na troca desse implante. Se precisar. Né? Se você precisar lá na frente tirar essa prótese com a cápsula, você acaba raspando muito ali na costela, naquele tecido mais nobre. E eu prefiro botar embaixo da glândula. Acho que embaixo da glândula é o básico, simples. A prótese sai facilmente, entra facilmente. Agora, tomar esse cuidado para você ter uma cobertura de glândula, para você não ficar com essa artificialidade da prótese, né? Com essas dobrinhas aqui que a gente tem, que é o tal do rippling, né? Que é a artificialidade. E me diz uma coisa, o que você acha que o dual plane veio para pegar o que tem de bom de subglandular e de submuscular e unir tudo isso aí? O que você acha da técnica dual plane? Para quem não sabe, dual plane é plano duplo. Plano duplo. Fala um pouquinho para o pessoal leigo. O dual plane é uma técnica descrita por um cirurgião americano, você levanta o músculo peitoral. Agora, o que acontece? O músculo peitoral, se a gente olhar a anatomia, ele não cobre toda a mama da mulher. Ele está ali, se você pegar a mama, ele vai cobrir, ou seja, ele vai estar presente em mais ou menos 70% da glândula mamária. Então, se você levanta o músculo e bota uma prótese ali embaixo, você vai ficar com a prótese embaixo do peitoral, mas uma partezinha de fora dela vai ficar na parte subglandular. Por isso ser dois planos, um pouco subglandular e um pouco submuscular. Assim, a indicação minha para o dual plane é nesses casos que eu falei, são implantes em mulheres muito magras, né? O implante fica bem estabilizado. Existe essa história de que a prótese desloca menos, que a prótese cai menos, né? Existe esse deslocamento inferior do implante, que a gente chama de bottoming out, né? Que é quando a prótese escorrega. O dual plane, em tese, segura aquilo ali mais. E aí, o pessoal chama isso de sutiã interno, aquelas coisas que a gente vê na internet, sim. Esses nomes, que na verdade fazem parte das técnicas que nós sempre fizemos. Suturar o polo inferior para o implante não escorregar. Então ele tem essa grande vantagem, mas principalmente para dar uma cobertura do implante no polo superior e não ficar com artificialidade. Lembrando também que quando você bota no músculo, a sua transição ela é mais lenta, você não tem um degrau abrupto. Então você não fica com aquela prótese muito marcada. Né? Perfeito. Eu acho que, dito isso tudo aí, eu concluo que o implante de silicone, cada cirurgião tem a sua técnica. Exatamente. E a sua expertise, a sua experiência, e todas são válidas. Não existe uma regra nem uma verdade absoluta. Exatamente. Né? Cabe a você confiar no seu médico e procurar e aceitar o que ele está falando. E quando é mastopexia, a pessoa que tem o peito caído, o peito está murcho, e daí tem que ter uma retirada de pele ou também mobilização de alguns tecidos para segurar o implante. Fala rapidamente aí como é que você acha, qual é a sua rotina e o que você acha que é eficaz para isso. A mastopexia, ela também é uma cirurgia, está no grupo das cirurgias de aumento mamário, a gente chama de mastopexia com prótese. Na verdade é a colocação de uma prótese e a adequação daquela parte externa, que é a glândula e a pele, para um formato natural. A grande indicação é a mulher que tem pitose da mama, que é a mama caída. Né? E é óbvio que na natureza você pode ter vários graus de pitose, desde uma pequenininha até uma pitose que a gente chama de terceiro grau, com a areola toda virada para baixo. Né? O que é a mastopexia? O cirurgião vai abrir, colocar o implante
e ele vai tirar a pele, montando aquela mama para que aquela areola suba. Sim. E aí você tem vários tipos de incisão que você pode usar. O que eu faço sempre é a menor incisão possível. Eu sempre vou, se puder cortar menos, é melhor. Essa é a nossa lógica. Sim, né? Ninguém aqui quanto menos cicatriz, melhor. Menos cicatriz, melhor. Mas existem situações que não tem jeito. Então, assim, quando a gente tem uma mama levemente caída, o que nós chamamos de uma pseudopitose, uma pitose pequenininha, você pode até tentar com uma cicatriz em volta da areola, tirando pele ali para aquilo acomodar. Né? Seria aquela mama que a areola está na posição normal, mas você tem aquele volume no polo inferior dela. Perfeito. Né? Então você coloca a prótese e você tira um pouquinho de pele ali em volta. Aí a mastopexia periareolar. A gente chama de mastopexia periareolar. Ponto. Se a gente for progredindo no caimento da mama, é uma segunda paciente que chega com o peito um pouquinho mais para baixo, já tem uma pitose primeiro grau, que a areola já está um pouquinho abaixo da dobra do sulco mamário, a gente tem que levantar essa areola. E aí você precisa fazer uma cicatriz vertical. Então, a primeira cicatriz que você vai fazer é a cicatriz em volta da areola e vertical, que a gente chama de pirulito, né? Muito chamado aqui no Rio de Janeiro. É o raquete de tênis também. Ou raquete de tênis, seja como for, né? A ideia é que a mama dê uma levantadinha. Aí fica uma cicatriz, igual uma raquete, um pirulito, né? Uhum. Uma em volta da areola e outra uma vertical. Exatamente. Ainda não tem uma horizontal. Ainda não tem uma horizontal, porque certo. Quando o cirurgião opera, que ele vê a mama sentada, durante a cirurgia a gente senta o paciente. E aí você vê que tem, a pele está totalmente esticada, você não precisa cortar à toa. Se a gente progredir na pitose, a gente tem a etapa seguinte, onde eu já preciso tirar um pouco de pele embaixo. E aí, eu gosto muito de fazer a mamoplastia em L, que, ou seja, eu jogo a minha cicatriz para a parte de fora, porque a gente está falando de uma carioca, onde ela vai botar um biquíni, e o centro da mama dela fica sem cicatriz. Perfeito. E tem a pitose de terceiro grau, que você, naturalmente, mesmo fazendo L, fica ainda uma sobra de glândula e pele ali no meio da mama. Então você vai precisar fazer um T. Né? Então a gente tem desde uma cicatriz mínima periareolar até uma cicatriz em T. Lembrando que são casos onde eu estou tirando pele. O cirurgião corta do lado, tira aquela pele e costura. Então é uma cirurgia mais, digamos assim, mais agressiva do que a primeira. A primeira é uma cirurgia realmente simples. Agora, eu acho que assim, o que eu aprendi nas mastopexias, é a minha rotina, que é a grande dificuldade dessa cirurgia. Quando a gente compara os pacientes, no primeiro grupo a gente tem uma pele compacta e uma glândula pequenininha. No segundo grupo, já são mulheres que amamentaram, são mulheres que mudaram o peso, então elas têm uma pele, muitas vezes com uma qualidade ruim, estria e tal, caidinha. E tem tecido mamário também de qualidade questionável. Muitas vezes esse tecido já passou por um processo de amamentação, já está lipossubstituído, já está aquela mama mais murcha. Então, o que você tem ali dentro? Você tem dois problemas. Montei a minha mama. Basicamente, duas coisas podem acontecer. Primeiro, eu posso ter o escorregamento da prótese. Essa minha prótese, com o passar do tempo, como ela não é amarrada no músculo, ela pode descer e você tem o efeito de sobra de tecido no polo inferior. Que isso, para a mulher brasileira, você sabe, é o terror. Ela bota um lápis ali, aquilo fica prendendo, ela desespera. Então, isso é um ponto que é o deslocamento da prótese. Segundo ponto, a minha prótese pode ficar presa, mas a minha glândula escorrega. Eu vi ela derretida, né? Exatamente. Então, como sanar esse problema? Aí é a mais difícil das cirurgias. Por isso que todo mundo que opera mama sabe do risco de uma mastopexia, porque ela é uma cirurgia num tecido que modificou em alguma etapa da vida, mas tem uma exigência enorme porque ela acha que vai ficar igual a uma prótese. O que eu faço? Eu uso implantes sempre de poliuretano. Isso que eu queria saber. Nesse caso, você usa poliuretano. Na prótese simples, qualquer prótese serve. Lisa, texturizada, poliuretano, não tem problema, porque aquilo ali não vai cair. A prótese segura. Na prótese com flacidez... Essa é uma poliuretano, né, pessoal? Isso aqui é uma rugosidade, ela parece uma lixa, entendeu? Exatamente. Se a gente for olhar dos tipos de implantes, isso aqui pouco a gente fala para o paciente, não é tão divulgado, eu vejo até no Instagram. Não interessa se a prótese Fala sobre isso. Se a prótese é redonda ali, o importante numa mastopexia, como é a superfície dessa mama? Se a gente pegar o mercado brasileiro, a gente tem empresas que têm próteses de superfície totalmente lisa, empresas que vão tendo o que a gente chama de texturização, uma texturização inicialmente fina, uma texturização mais grossa, uma macrotexturização até o poliuretano. O que é a tal da texturização? A texturização foi uma tentativa da indústria criar um mecanismo para enganar o corpo, digamos assim, para que aquela cápsula reaja menos ao implante. Porque sempre que você bota a prótese,
vai formar uma cápsula, que é uma parte do corpo, que pode, em alguns casos, contrair, formar tendo contratura da cápsula. Então, começou-se a testar diferentes coberturas de implante para você ter uma resposta menor. Isso, por uma época, a gente falou muito, né? Usar o poliuretano, que tem menos contratura, o lisa dá mais, o americano usa lisa embaixo do muro. O que eu percebo? Aí é uma verdade minha. Quanto mais texturizada até o poliuretano, mais presa a prótese fica. Menos cai, né? Você pode menos dizer? Cai. Certo. Por uma razão. A prótese ela gera uma aderência ali dentro, no plano muscular, e ela desliza menos. Então, nas mastopexias, onde eu tenho uma mama sabidamente frouxa, com pele, glândula e ligamento frouxo, eu preciso de uma prótese que fique presa, porque senão esse implante vai dançar. Entendi. Agora, e o problema da glândula? Como é que você resolve? O problema da glândula vai variar de acordo com o tipo de glândula. Se você tem uma glândula bem compacta, firme, uma mulher jovem ainda, uma glândula, quer dizer, a gente chama de glândula, né? O tecido é glandular, você até pode deixar ali tecido. Agora, quando é aquela mama frouxa, lipossubstituída, eu tenho uma tendência a tirar o máximo de tecido mamário que eu consigo sem comprometer a circulação da mama. Perfeito. Lembrando que eu tenho ainda na minha casuística pacientes que eu vejo lá com câncer de mama toda hora. Então eu acho que essa paciente ali, na faixa dos 40, 50 anos, que já amamentou, que tem uma mama que vai cair, é melhor você tirar um pouco mais de tecido e botar uma prótese. Mas isso é uma rotina minha. E isso tem que ser conversado com a paciente. Eu concordo com você. Eu acho interessante. Cada um tem uma visão. E você usa algum tipo de recurso para segurar o silicone também, ou não? Então, ou só tira a pele? Sim, a gente usa. Faz parte da cirurgia você suturar o sulco mamário, ancorar a prótese, você está falando de uma prótese subglandular, para que ela escorregue menos. Sim. E se você está no plano submuscular, da mesma maneira, fechar ali o músculo peitoral para que aquela prótese deslize menos. Eu, durante uma época, eu e meu sócio, né, meu colega que trabalhou comigo muitos anos, a gente tinha uma técnica, a gente abria um flap de músculo, quer dizer, abria o peitoral no meio para fazer com que o peitoral sustentasse a prótese. Isso é um calço, né? A gente chamava isso de canguru, tipo bolsinha de canguru. Perfeito. Né? E aí, assim, essas técnicas, elas são comuns a todos os cirurgiões. Todo mundo que vai botar uma prótese e tem ali o sulco mamário, você faz um reforço para você evitar esse deslocamento do implante. Sim. Né? O pessoal chama agora na internet de sutiã interno, alça de sutiã. São nomes, digamos assim, pela Instagram, de marketing, que principalmente essa geração mais nova tem usado no intuito de criar ali uma certa, como se fosse uma coisa nova, inovadora. E não é, a gente sabe que isso não é. Agora, eu tenho que falar disso. A mastopexia é uma cirurgia em que, em alguns pacientes, vai cair um pouco a mama de novo, porque o pós-operatório imediato é bom. Aquele pós-operatório de até 15 dias... Edema, né, Mussad? A mama está aqui em cima, né, quase colada no queixo da paciente. Ao passar ao longo de 3 meses, como é que você tenha feito todas as manobras, usado todas as técnicas modernas, sempre vai ter a tendência de cair um pouco. É importante o paciente entender isso, Alessandro, para que esse paciente da mastopexia não se compare à amiga que só colocou um silicone. Sim. Que o grau de exigência é diferente e o que nós podemos, como cirurgião, alcançar também é diferente. Você concorda? Concordo. E eu acho que a maior dificuldade do cirurgião não é operar. É isso aí. É você ajustar a expectativa dela. Isso para tudo, né, Mussad? Para nariz, para abdômen. Todas as cirurgias. O corpo, a gente está mexendo numa parte, num tecido que é vivo, que faz parte da biologia, que tem inúmeras influências, desde a genética, ambiental. Como é que você garante que aquela pele vai ficar presa ali? Sim. É um pouco maldade até com o cirurgião cobrar esse tipo de resultado a longo prazo. Não, é óbvio que nada grosseiro, com a coisa que chama atenção. Sim. Mas um ajuste, uma acomodação, você vai ter. Sim. Não tem como. E a idade também vai andando, né? É importante os pacientes atuais, pelo que eu percebo, tá? Vou até chamar depois um pessoal da psicologia para bater um papo sobre isso, é interessante. Eu percebo que hoje em dia o paciente brasileiro que alguém tem contato, não importa se é do Rio, se é de São Paulo, do Nordeste, do Sul, o grau de exigência para uma mastopexia é o mesmo de uma mulher que botou simplesmente um implante. Sim, existe essa confusão, né? É uma confusão, tem que ser bem diferenciado, até porque os riscos da cirurgia são muito maiores. São diferentes. Você bota dreno, você tem pós-operatório de mais tempo, ponto mais tempo.
Enfim, eu acho que tudo depende de cada indivíduo e de uma boa conversa com o médico, que seja... Com certeza. Que seja dita toda a verdade. O segredo é dizer a verdade para o paciente. Falar, olha, vai cair um pouco a mama, não tem como. Eu falo dos meus residentes, né? Quando eu trabalhei em hospital, universidade e tal, eu sempre falei, cara, perde tempo com isso aí, porque é isso que vai fazer o teu sucesso da cirurgia. Explica, já bota a expectativa para baixo, porque, e principalmente, explica para ela que ela está no outro grupo. Tá falando de fruta, mas é uma fruta diferente. Uma vai botar uma prótese, é uma coisinha, a outra vai fazer uma cirurgia. E agora tem um outro grupo, que são as mulheres que têm mamas com mais volume, que tem procurado a gente cada vez mais para fazer essa cirurgia, porque ela também quer o resultado mais redondo do implante e tal, da primeira. Essa aí, então, cara, é mais complexo, é difícil. Você não consegue tirar a mama toda, né? Não. É bem complicado. Às vezes é uma cirurgia em 2 tempos, mas enfim. Pegando também esse gancho, então, do que a gente tem que falar com os pacientes, pessoal. O que o médico, o cirurgião plástico, seja o mastologista ou qualquer outro hoje em dia, tem que dizer para o paciente. Me fale um pouco sobre o que você tem visto nas redes sociais, tá? Isento de qualquer parcialidade, sendo bem genérico, não só na cirurgia plástica, como na medicina em geral. Na área de saúde, o que você tem visto, o que está nos favorecendo, né? Não só a nós médicos, ao paciente, porque informação é o importante nisso tudo aí. O que está nos favorecendo e o que de fato não está nos favorecendo. Quando eu digo, não é a nós médicos, ao paciente. A nós dois, porque o nosso sucesso é a felicidade do paciente e vice-versa. Enfim, pode falar abertamente. Isso aí é um tema bem difícil da gente comentar, né? Assim, no sentido de que... Isso aí não é a verdade que a gente está falando, é a nossa opinião, a sua opinião. A minha opinião. Sua opinião. Eu nem sei se eu concordo, mas vamos lá, fala aí. Eu acho assim, tudo que a gente tem na humanidade, obviamente, é criado para ser do bem, mas a gente tem uma vertente ruim da história. E a gente tem que tentar aproveitar esse equilíbrio aí do bom e do ruim, né? Tentar tirar o máximo proveito possível. A mídia social, ela é fantástica, né? Para a nossa vida. A gente consegue se comunicar hoje, ver amigos, começou lá com o Facebook, você revendo os amigos da escola, e a coisa foi caminhando e tal. Só que na área médica, eu vejo hoje com um pouco de ressalva, sabe? O que está sendo feito na mídia social. Eu não sou tão velho, mas também não sou ainda recém-formado. Não, tá garoto. Tô garoto ainda. Pô. Mas eu saí de uma época da medicina onde a gente acreditava na medicina, boa e velha medicina, baseada na ciência, baseada na evidência, baseada no estudo. A gente fazia epidemiologia lá, estudava p-valor, índice de razão, para saber se aquele estudo que a gente estava vendo, que a gente pegava lá no PubMed, ainda era um estudo verdadeiro ou não. Ou seja, se aquele tratamento estava sendo vendido por algum outro colega nosso em algum lugar do mundo, tinha sucesso ou não. Chamada medicina baseada em evidência. Isso acabou, cara. Hoje o que a gente vê na internet é um terreno de todo mundo fala o que quiser, virou assim, sabe? Isso em tudo, né? Começou na política e veio para nossa área. Então, você acha que até sem embasamento científico? Eu diria que grande parte, existe muita gente séria, tá, Bussard? Eu não posso ser desonesto nesse ponto. Sim. Eu também tenho minha mídia social, tento buscar ali o máximo de informação, mas assim, a coisa perdeu um pouco o controle. Para mim, tá? A minha visão. Eu acho que hoje cada um fala o que quer. Cada um vive na sua microbolha, fala o que quer para a sua população ali de pessoas, inventa nome técnico, faz uma cirurgia, faz um Instagram, sei lá o que, mercantilista demais, expõe paciente. E a gente, no primeiro momento, até o nosso conselho proibiu isso, não pode, você não pode botar foto de antes e depois. Chegou um ponto que a gente foi invadido, engolido pelas outras profissões aí, postando foto e tal, e agora até liberaram pra gente fazer. Então, assim, eu acho que tem que haver um certo critério, longe de me dizer que tem que ser regular, não é isso, tô fora, eu sou a favor de liberdade, mas... eu te conheço, você é cabeça aberta. Eu sou totalmente, eu acho que a gente, pelo contrário, não tô falando de Estado disso aí não, tô falando assim... eu acho que as pessoas têm que ter cuidado com o que elas veem, porque muito do que está ali escrito, documentado, fotografado, tem segundas intenções. Seja a imagem, seja a questão da técnica que você está falando, que eu invento uma técnica, digo que a minha é melhor do que a do fulano e vira verdade absoluta. Onde está o respaldo científico disso? Né? Onde que está escrito, realmente documentado, que isso é verdade absoluta?
Os nomes que são utilizados agora de maneira mercantilista mesmo, né? Factóide, né? Você bota um nome para seduzir o paciente. Eu faço sutiã interno. Como é que é? Calcinha interna. Outro dia eu vi um. Esse eu não ouvi. Espartilha interna. Tem uns negócios assim, extremamente mau gosto, sabe? Sim. Então, acho que quer fazer isso? Faz. Mas o paciente tem que tomar cuidado, porque se você acredita tanto naquilo ali, aquilo não é verdade, você pode, depois a relação ali ficar ruim, o resultado não é o esperado. Então, tomar cuidado. Acho que assim, não dá para acreditar em tudo, tem que ouvir mais de uma opinião, conversar com pessoas que estão aí no mercado há muito tempo realmente, e no bom senso, né? Não vai transformar ninguém em outra pessoa, entendeu? Se for uma cirurgia relativamente nova, que apareceu ali naquele momento, por exemplo, tem umas coisas novas que estão lançando, pode ser que venham para ficar. A gente vai para congresso, sempre tem, né? Inovação, coisa nova, mas, cara, ainda não tem tempo, aquela coisa é nova. Vamos esperar o pessoal um pouco sair na frente para sair usando aquela tecnologia, aquela nova cirurgia, aquela nova tecnologia, porque pode ser que aquilo ali seja um voo de galinha, né? Concordo com você, até porque o cirurgião, o médico, ele está mexendo no corpo humano. Pois é, tem coisas que são uma responsabilidade muito grande, cara. E tem coisas que são irreversíveis. Porém, o paciente, não todos, né, vamos dizer, uma porcentagem também se encanta. Se seduz pelo marketing do negócio. A gente vai para o congresso, tem aula de marketing, assim, de como vender. Eu acho super legal, válido. A gente tem que estar no mercado. A gente é profissional, tem que divulgar nosso trabalho, tem que ser feito, mas assim, o que eu estou dizendo são os extremos, sabe? É de você vender coisa que não tem comprovação, usar nome fake de coisa que não é real, colocar como se você fosse o detentor daquela técnica e mais ninguém é. Isso a gente vê. Eu só faço isso. Tem umas coisas que são meio estapafúrdias, assim, eu não posso ficar listando, mas são para tomar um certo cuidado. Essa minha cirurgia eu posso trabalhar rapidinho. Tomar cuidado, porque é um procedimento cirúrgico. Acho que tem que tomar cuidado, cara. Tem que tomar cuidado. Imagem, principalmente imagem, a gente também tem que se lembrar que a gente está lidando com um ser humano, uma mulher, que muitas vezes é seduzida pelo médico para expor o corpo dela. Então, cuidado com isso. E agora a gente vai entrar na era da inteligência artificial. É isso que eu queria chegar. Como é que vai virar isso, cara? Aí você acha que pode, por acaso, já que a gente entrou no assunto, você acha que é possível as postagens de rede social, o cara botar que... Nunca foi tão fácil você fazer uma imagem fake da mulher. Agora com a inteligência artificial, eu baixei o aplicativo aqui para mim do ChatGPT para brincar lá, eu descobri que ele é o primeiro, tem outros vários aí. Cara, você chega agora, você bota assim, quero uma imagem, você posta no ChatGPT, com o aplicativo, no 4, com a versão 4, alguma coisa. Quero uma imagem de uma mulher com peito assim, assado, da cor tal, numa praia. O cara te entrega foto, que não existe, entendeu? E muda tom de voz. Então, cara, é um mundo fake, né? A gente... Sim, não só na medicina, em tudo. Por isso que eu acho que assim, a boa e velha medicina, baseada na relação médico-paciente, com explicação, olho no olho, entendeu, Bussardi? Chegar no cara, saber as referências de quem você está fazendo a cirurgia. Eu acho que isso é o que... Quando eu procuro médico, eu vou nisso, cara. Eu ainda sugiro mais uma coisa. É direito do paciente querer ver fotografias de pré- e pós-operatório. Pede para o médico te mostrar no consultório. Não, claro, mandar foto. Todo mundo me pede. Doutor, manda uma foto aí pelo WhatsApp. Não. E antigamente tinha aquele book no consultório de foto de estúdio. É a mesma coisa. A gente não pode transformar a nossa profissão num business apenas de vender corpo. Que aí, pelo menos, eu acho que a pessoa não corre o risco de estar sendo... Realmente, tem inteligência artificial, essas coisas. Enfim. Não. Vai no consultório, conversa. Medicina é de consultório, cara. Tanto no pré quanto no pós-operatório. Eu acho que tem que ter uma conversa. E eu acho que o paciente não pode pegar como parâmetro trabalho de outros e resultado de outros. Entendeu? Isso é muito individual. Enfim, eu achei interessante esse seu comentário aí sobre rede social, que é uma coisa que é uma realidade. Mas eu sou favorável. Com certeza, modo, eu acho que é uma ferramenta que a gente tem que usar a nosso benefício, com parcimônia, né? E sabendo que nem tudo que está ali é verdade. É igual o tal do Google quando começou. Todo mundo lia lá no Google, se fosse assim, você não tinha mais médico, engenheiro, então tem que ter um profissional, cara, que tem que te ajustar, entendeu? Mas é o que a gente está fazendo aqui, né, Alessandro? Que é o seguinte, tentar dar uma informação mais séria possível. Se algum colega, por exemplo, discordar de você, é ótimo, a gente tem um debate. Sim. Não tem uma verdade absoluta, mas eu sei que você é um cara que tem anos de experiência no assunto e ia poder, pelo menos, dar uma bela pincelada sobre tudo isso aí e tirar dúvidas de muita gente. Inclusive, pessoal, deixe aqui nos seus comentários suas dúvidas, hein? Depois
a gente passa aqui para o Dr. Alessandro, a gente responde todo mundo junto aqui também, tá? O que mais que você gostaria de fazer? Essa coisa da internet vai vir muito pela frente ainda, eu acho. Coisa boa e coisa ruim, não tem como fugir disso, não né? Tem como fugir, mas assim, fico sempre a dúvida, né? Qual é o impacto real disso, né, no paciente, né? Eu acredito que muita gente se encanta e tal, mas será que isso vai continuar a longo prazo? Porque eu olho lá o Instagram, sabe? Eu tenho um Instagram com um pouquinho de seguidores, né? Eu vou tentar melhorar ele agora. Acho que eu preciso para reforçar. Segue o Dr. Alessandro lá. Pois é, ele é um cara eu preciso, bacana. Eu posto pouco, posto muito da minha vida até, minhas filhas, minha esposa, mas assim, eu fico olhando o Instagram e vendo que é tudo meio lugar comum, sabe? Todo mundo fala a mesma coisa. Eu fico assim, cara, será que o paciente me encantaria por isso? Eu acho que tem dois tipos. Tem um tipo que se encanta com, entendeu? E tem um tipo que não gosta. Sim, que fala, não, isso é apelativo demais, eu prefiro ir no médico presencialmente para consultar, certo? Eu já tive paciente, vou te contar aqui, saindo um pouco da nossa conversa de mama, eu já tive paciente que ia fazer nariz, né? E eu não podia examinar a pessoa. Por quê? Porque ela não queria ser tocada. Ela que mostrava uma foto, várias fotos no celular, falava, é possível ficar assim? Eu me deparei com um novo mundo, totalmente diferente de tudo que eu vi. Inicialmente eu tive dificuldade de me adaptar a isso, tá? Não, ou o senhor faz uma simulação em mim aqui na televisão, mas não me encosta. Aí eu tive que me adaptar, tive dificuldade de me adaptar, mas eu falei, olha, eu preciso examinar você aí, se caso você não saiba, quem vai te operar sou eu, não é um robô. Vou tocar em você. Entendeu? Então, eu acho que tem a pessoa que está encantada com tudo esse mundo que todos nós temos aí, não na área de medicina, exposto na internet, mas na medicina, gente, eu acho que na cirurgia, a medicina em geral, seja a endocrinologia, a reumatologia, essas outras áreas é a mesma coisa. Neuro, tudo, tem que ir ao médico mesmo, tem que conversar, tem que ter uma indicação, tem que ter tudo isso aí. E eu, realmente, eu concordo com toda a tua opinião e não sei onde vai afunilar. Não é possível que isso vai descambar cada vez mais para essa doideira coletiva, né? Que é o que virou. Eu diria até mais. Se olhar a foto, quero igual, não toque em mim, faz isso. Mas, cara, sim. Aí, pô, a gente entendeu? Agora, nós também alimentamos isso, nessa competitividade que a gente tá, de postar foto dias depois, e aí tem o colega que bota foto ali, faz o fake da foto. Então, a gente tem uma responsabilidade com isso, né? E eu diria até mais também. Para os médicos que são bem ativos em redes sociais, Facebook, Instagram, vem aqui bater um papo comigo, que o nosso objetivo aqui é dar informação, conta a sua história, conta como que você faz isso de uma forma a prestar informação de verdade para o paciente, porque a gente não está generalizando, a gente está querendo só entender mais, né? Que vem aqui também e conte. É possível fazer isso e mostrar realmente para a pessoa as complicações, é possível botar foto de pré e pós sem que seja propaganda enganosa, é possível fazer isso dessa forma com responsabilidade. Então, que esse profissional venha aqui também um dia conversar comigo, para que a gente tenha todo aqui um debate com a coisa do espaço bem democrático, para que todos falem. Até para essa resenha, a gente aprende muito. Eu resolvi fazer esse podcast justamente aprendendo com cada um, né? Porque a resenha te aprende muito. Não é falar só de cirurgia plástica, é medicina no geral, saúde, entendeu? Vai vir aqui um nutricionista, cara muito inteligente, muito interessante também, que eu vou aprender esse bate-papo aqui. Então, eu acho que, muito legal. Estou te explorando aqui já, né? Mas, enfim... Essa doença do silicone, o que você acha disso? Isso aí é um Fala o basicão. Isso aí é um tabu, né? O basicão. O que você acha que deve ser falado? Fala mais para os pacientes dessa, que tem muito medo, muita dúvida. Quem sou eu para falar sobre, né, uma coisa nova ainda? O que a gente entendeu com esse negócio? Na verdade, a doença do silicone, né, que é, em tese, uma teoria difamada por um grupo de pessoas, começou a ganhar muita força também na internet. Ela está dentro de um grupo de doenças autoimunes. Inclusive tem uma outra doença que confunde um pouco a tal da síndrome ASA. São coisas similares, né? São doenças imunológicas autoimunes, né? Um desbalanço autoimune induzido por alguma coisa externa ao nosso corpo, né? Desde um preenchedor de colágeno, né? E o silicone, a vacina, né? As vacinas nos Estados Unidos elas foram, inicialmente a coisa começou lá, né? Não, vou usar vacina, não pode ter porque tem vacina de alumínio, não quero, isso dá reação imunológica. Começou um fenômeno chamado anti-vax nos Estados Unidos ali há 10 anos atrás,
Então, demonizaram vacina e aí ganhou vulto para a prótese de silicone, né? Se a gente for historicamente pegar essa história, isso já aconteceu, né? Os implantes, eles são da década de 60. O primeiro implante foi colocado acho que em 1961 nos Estados Unidos, no Texas, né? E foi utilizado, houve uma revolução cultural nas mulheres, né? Ali, aquela coisa do feminismo ali, dos fenômenos culturais que aconteceram nos Estados Unidos. O silicone começou a ganhar vulto lá, começou a se usar muito implante, na década de 90 começaram a usar implante, até que essa questão de silicone e doença autoimune começou a suscitar na população americana. Foi a primeira crise que teve do silicone, ali nos anos 90, né? Chama-se de moratória do silicone. Se não me engano, eles tiraram os implantes do mercado, né? Falaram assim, cara, se isso aí dá doença, para de botar. O FDA barrou os implantes lá, eles mantiveram o implante para a população com câncer, né? E naquela década dos anos 90, você só botava prótese de salina nos Estados Unidos. Se você fosse operar prótese de silicone, você ia botar prótese de expansor, soro. Né? Sim, cara que balançava nos filmes. O Dr. Hollywood lá botava soro, porque a geração dele ali aprendeu usando soro. Quem botava prótese de silicone, gel coeso de silicone, era paciente com câncer. E eles fizeram um trabalho muito grande, com uma coorte de um número de 300 mil mulheres, se não me engano. E em 2000 e pouquinho, lá nos anos 2000, a gente já médico, quer dizer, nem sabia essa história. Eu me lembro que eu era, acho que R1, o FDA autorizou alguns implantes nos Estados Unidos. Não mostrou relação causal entre doença autoimune e prótese, né? Perfeito. Então essa coisa já passou lá, né? Os caras têm trabalho, os americanos publicam bem, sabem e mostraram que não tinha evidência científica. E aí vieram alguns outros problemas com os implantes, né? As crises do silicone, teve a questão da PIP ali em 2010, a prótese dava problema, a prótese de qualidade ruim, e agora começou esse negócio, um movimento contrário à colocação da prótese, né, com movimentos explantes mamários. Virou, eu quero agora me explantar. É legal, é lícito, da mesma maneira que você tem direito de botar, você tem direito de tirar. E a gente tem que atender a demanda da nossa paciente. A função médica é ajustar ali a expectativa e entender o porquê daquilo. Da mesma maneira que eu não posso botar prótese em qualquer mulher com 18 anos, chega no consultório, eu quero botar prótese. Sem indicação, eu também acho errado sair tirando, a gente tem que ajustar aquilo ali, mas a paciente tem o direito dela. O problema é que começaram a divulgar como se a prótese causasse doença essa chamada doença de silicone, num número gigantesco de casos, e uma doença que tem ali um componente de sintomas que é um pouco esquisito, porque você coloca como sintomas desse negócio um conjunto de em torno de 40 sintomas. Não sei se você já leu, tem lá, queda de cabelo, fraqueza, baixa da libido, neuropatia, alteração do sono, alteração cognitiva. É difícil pra gente acreditar, pra mim, de novo, eu tô aqui aprendendo. Se eu tiver errado, chama um cara aqui, me explica, vamos acreditar. E acho que a gente tem que considerar muita coisa sim. Por exemplo, não botar prótese em quem tem doença autoimune. Eu não boto. Esse é um fato. Perfeito. Quando a paciente chega no meu consultório e fala assim, doutor, eu quero botar prótese. Eu tenho esclerodermia, lúpus, sou fora. Eu tenho uma amiga minha que não vale a teve pena uma arriscar. doença autoimune, que ela médica, quer fazer essa cirurgia, mas não bota. Não bota prótese. Falei com ela, olha, não bota prótese não. Você não tem indicação. Porque você já tem uma doença autoimune. Agora, entendeu? Você também dizer que toda e qualquer mulher que tem prótese vai ter doença do silicone com esses sintomas, que são sintomas inespecíficos, comuns a uma população ali na faixa dos 40 e poucos anos. Quem é que não tem alteração do sono, alteração... Eu atendi uma que me procurou porque tinha gastrite. Doutor, eu tô com gastrite, eu quero tirar meu silicone é o causador. E é óbvio que tem as tais das fake news catalisando, tem todo um movimento ali catalisando esse processo. Certo. De novo, pessoal, não tô aqui para dizer que não existe. Não sou isso. Eu quero respeito, acho que a doença, se for bem documentada, a paciente e quiser tirar, tem que tirar. Agora, eu só não tenho dificuldade de acreditar que essa gama enorme de mulheres que estão tirando, todas têm doença do silicone. Eu acho que não. Eu acho que não é por aí. Não tem marcador reumatológico. Sim. Os sintomas são inespecíficos. Você tira ali... E agora, o que é doido nessa história? Porque a paciente melhora com sintoma quando ela tira, temporariamente. Pode ser psicológico. Talvez tenha um componente psicológico. Então, o que a gente tem que fazer? Abraça a sua paciente, conversa com ela, Perfeito. que eu faço no consultório. Fato. Outro dia atendi uma menina, chegou no consultório com a mama demonizando a prótese dela.
Aí eu, tá. E me dizendo que o marido não queria que ela tirasse. Uma prótese de 12 anos de evolução. Eu fui examinar, Bussad, uma mama perfeita. Nem contratura capsular, que não é doença do silicone, tinha. A mama linda, sem cicatriz. Quer dizer, a paciente, ela tá, digamos assim, caindo na pilha, cara, por um negócio que... É aí que eu queria chegar. Por quê? Ela vai mutilar ela, vai ganhar uma cicatriz, vai criar uma relação ruim com o marido. A não ser que ela fale pra mim, doutor, eu não quero mais a prótese, é meu direito, eu tô fora. Isso aí é legal agora. Pô, eu ouvi que teve um silicone, agora eu vim tirar minha prótese. Porque meu cabelo tá caindo? Psicologicamente é o seguinte, a paciente pede para tirar, assina a papelada toda, mas depois que você olha no espelho sem o silicone e sem aquele colo e sem o volume, eu já vi algumas se arrependerem amargamente. Sim. Então, eu acho que tem que ter um bom senso, né? Tem que ter tudo medicina. A doença existe. Na sua opinião. Com certeza. Tem um percentual mínimo de mulheres que faz uma reação menor. Eu tenho uma paciente minha, eu dizia que prótese não dava rejeição. Eu tenho uma paciente minha, cara, que ela fez uma reação inflamatória ao implantes. Eu documentei com cultura, não tinha nada. Eu tive que tirar a prótese dela, zerou. Então, assim, que não é igual a infecção, tá, pessoal? Você pode ter uma infecção, isso não é rejeição. Foi o único caso que eu vi. Quem sou eu para dizer que não existe? Eu estou falando de gene, a gente não sabe nada de medicina. Agora, o que eu estou dizendo é, nesse percentual, e principalmente uma mulher fazer uma cirurgia que ela está sendo pressionada por um modismo, cara, e aí ela tem algum sintoma que se encaixa. Porque todo mundo tem queda de cabelo, baixa da libido, 40 anos, você dorme mal, você tem uma dor aqui, outra lá. Sim. Alteração cognitiva, perdi a memória. Pô, próximo mais subjetivo. Subjetivo. É difícil, entendeu? Olha, eu acho isso. Sem querer te interromper, mas te interrompendo. Pessoal, paciente, você que está com silicone e botou na sua cabeça que você quer fazer o explante, isso é a minha opinião, hein? Conversa com o médico primeiro que colocou o silicone em você, ou pede uma segunda opinião. Não sai por aí tirando o seu silicone porque você leu que porque você leu, ouviu matérias na internet que é para você tirar o silicone, porque depois você pode ter vontade de botar outro silicone em uma outra situação e que aí o seu peito já foi muito mexido, a sua pele já foi muito mexida. Sim. E você vai acabar perdendo aí uma etapa da sua vida por uma história que não está 100% definida. É isso que a gente pode colocar para a pessoa? Da mesma maneira que uma menina que também botava prótese lá em 2010, todas que entraram no consultório, porque a amiga botou, fulana botou, tá errado também. A gente ia pegar, sair botando prótese dos outros porque a amiga falou. A medicina é uma coisa sagrada. O paciente ele tem que ser conversado, explicado. Isso que a gente não pode perder, entendeu? A gente aprendeu isso com nossos professores. Sim. Conversar, explicar, entender. Por que você quer fazer? Mas olha só, tem pró e contra. Qual o benefício de aos 18 anos você botar uma prótese de silicone se você tem uma mama? Você vai amamentar, vai passar por um processo de modificação da mama. Não quer esperar um pouquinho mais? Sim. E a outra que chega aos 40, com o peito lindo, mas que internet, buzinando no ouvido dela, aí ela tem um sintoma, ela bota lá, cara, ela vai achar o sintoma dela. Vai achar. E às vezes bota isso na cabeça e fala, tira meu silicone, explante, virou um nome comum. Vira um negócio, e assim, é um nicho de mercado, não é que eu tô falando isso porque eu não quero operar, eu opero também explante muito. Eu sei. Aliás, eu adoro operar explante, ou seja, tecnicamente uma reconstrução de mama. Então eu acho que você tem coisa legal fazer ali, encher de gordura, recrutar gordura. Agora, é maldade tirar o peito de uma mulher, entendeu? Porque ela caiu na pilha, viu na internet, e ela vai achar um sintoma dela. É aquela medicina burra, né? Você lê ali e eu tenho isso, caramba, tô com língua. E mediante a explicação que você deu sobre reconstrução de mama, dessa questão dos marcadores aí de DNA, que realmente tem casos que tem que fazer mais... É outra coisa, então, é uma coisa séria, bem mais séria e bem mais, vamos dizer assim, comprovada. Então, eu acho que a pessoa, a paciente, deve conversar com o médico, pedir uma segunda ou terceira opinião e não sair botando na cabeça que tem que tirar silicone. Eu tô falando isso porque é um assunto que eu peguei muito no consultório e vi muita gente falar. Mas eu não sei como é que foi a tua experiência com essas pacientes. Elas já chegam determinadas, elas têm ali uma relação já de... Cara, tu vê que é uma coisa que tá na esfera da psicologia. Ela chega ali com uma relação de negação para aquela... Parece, tipo assim, é um filho que eu não quero mais, acabou, eu tô com aversão aquilo ali. Acabou meu amor pela prótese. É um negócio que beira... Então, assim, é interessante discutir isso na esfera da saúde mental. Por isso que eu coloquei para você o que você acha de que falam hoje em dia na internet e o que não falam. Tem que ter cuidado com a internet. Tem que ter cuidado. Tem também o outro que quer vender a ideia da prótese silicone de explante, porque tem um nicho ali também se dando bem. Também tem isso. Seja do doutor que cuida da doença do silicone no consultório, ou o outro que opera. Então, pessoal, é tomar cuidado. Dar um recado para essa turma, que eu vejo as meninas sofrerem, as meninas mais novas, né? Elas sofrem
Porque aí o médico às vezes fala, olha, não tira o silicone não, tem muito exame de imagem que você pode fazer, esse sintoma que você está me relatando não é do silicone, você pode melhorar. Dá um recado para essa turma, você tem uma experiência vasta nesse assunto. Eu acho assim, se você, nessa questão da doença do silicone, se você acha que está com realmente, eu acho que tem que conversar com o médico, tem que tentar descartar outras causas antes. Existem, os reumatologistas são excelentes médicos, pode ser feito teste reumatológico, existem marcadores de inflamação que você pode dosar na paciente, né? E assim, em último caso, se não for desejo dela tirar, a gente tira só em último caso. Agora, por outro lado, se for desejo, se quiser, tem que aceitar o que a paciente fala, mas tomar cuidado com o que você vê na internet. Não cair na pilha, de português claro, sabe? De olhar lá, se enquadrar naquele grupo, porque senão você vai fazer um negócio, vai cair numa situação, numa falácia, depois se arrepende, fica com a mama diferente, com uma cicatriz, e às vezes nem precisava. Né? Exatamente, às vezes envolve uma cicatriz inteira. Que ela nem tinha. Nem tinha. Essa paciente minha, ela não tem, cara, necessidade. E ela vai fazer a cirurgia para operar ela, porque ela vai me convencer a fazer, vou ter que operar, entendeu? Mas eu tentei explicar tudo, vou tentar documentar. Acho que tem exame radiológico, exame de imagem, exame laboratorial, questão clínica. E é isso, é bom senso, né, Moça? Bom senso. A vida, né, cara? A medicina é sobretudo bom senso. E uma boa conversa também. Conversar e confiar em quem tá ali. Confiar. Né? É isso. Muito bem, doutor Alessandro Grossi. Que prazer ter você aqui, hein? Pô, valeu, cara. Vou te falar, vou te confessar que aqueles nossos bate-papos entre uma cirurgia e outra, ou então quando a gente acabava ali no Star Médico, né? Pessoal, Star Médico é onde a gente fica tomando um café ali depois da cirurgia. Dentro do centro cirúrgico, muitas vezes sexta-feira, 9 horas da noite, né? A gente estava ali, feliz da vida batendo papo, e agora esse papo a gente está batendo aqui, basicamente. Bem legal, sempre né? Depois eu vou te chamar outras vezes para falar sobre outras cirurgias, né? Que você faz muito bem, que é a cirurgia de face, facelift, tudo. Fascinante, né? Mas não dá para a gente falar tudo num dia só também, que foi muita informação. Então é isso. Olha, gostaria que você que está assistindo a gente deixasse mesmo o seu comentário. É muito importante aqui para mim, nosso canal. Você que é médico e você que não é médico também, deixa a sua dúvida, seu comentário, que você quiser falar, que a gente responde. Deixa seu like também, que ajuda muito aqui o nosso crescimento. A gente está começando agora. Vamos falar muito sobre medicina e saúde, ou seja, não é medicina só. Área de saúde e saúde em geral. Pretendo trazer aqui pessoas do esporte, uma série de coisas também, né, para poder falar de saúde. Porque medicina tem que estar associada à saúde. Sim. E desassociada à falta de saúde, na minha opinião. Então, o nosso propósito aqui é esse. Deixa seu like, se inscreve no canal, que você me ajuda muito aí também. E se puder, compartilhe esse vídeo com teus amigos aí, para ajudar nosso crescimento. Grossi, mais alguma coisa que você queira comentar? Queria agradecer aí. Enfim, dizer que para mim é um prazer estar aqui. É muito bom falar de uma coisa que eu gosto, né? Eu sou muito feliz com a minha profissão, acho que a gente escolheu uma profissão muito legal, né? Sim. Com todos os intempéries aí, tal, a gente vem criando uma vida de sucesso boa, né? Sim. Ajudando as pessoas. É muito bom ser médico, cara. Eu adoro. Eu também. E acho que escolhi uma área dentro da medicina muito legal também. Muito bom. A área é maravilhosa. Feliz, agradecer aos meus pacientes sempre, né? Que me escolhem aí, que vão no meu consultório, que acreditam no que eu falo. É o caminho que todo mundo tem. É isso aí, vamos vivendo, sabe? Maravilha, cara. Prazer foi todo meu, genuinamente, tá? Fico muito feliz em a gente poder ter essa conversa aqui e espero que você venha mais vezes também. Só chamar, tamo aí, para conversar sobre os assuntos. Beleza. Meu amigo. Valeu, garoto. Obrigado. Nada, valeu. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Até o próximo vídeo e o Instagram do Dr. Alessandro Grossi vai estar aqui no link da descrição. Quem quiser falar com ele, sigam ele lá no canal dele também, que é bem legal. Bom, um abraço para vocês. Valeu, tchau, tchau.